Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 2 de maio, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 26 ao capítulo 29, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Reinado de Uzias. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei no lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Elate e restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, o seu pai. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, de Jabne e de Asdote, e edificou cidades no território de Adote e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhava até a estrada do Egito, porque tinha se tornado extremamente forte. Também edificou Uzias torre em Jerusalém, as portas da esquina, as portas do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Ele tinha lavradores e vinhedos nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então, no seu reinado, o agronegócio prosperou. Tinha também Uzias um exército de homens destro em armas, que saíam à guerra em tropa, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel, e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total do cabeça das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinada para as torres, cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras, e divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Uzias, ele vai ser atacado por lepra. Olha só, mas levantou-se já fortificado e exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu ele transgressão contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e restituíram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não
compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote, os filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra o sacerdote. E sabe o que aconteceu? Imediatamente a lepra lhe saiu na testa, a visão de todos. E aí, perante o sacerdote, junto à casa do Senhor, no altar de incenso. Então o sumo sacerdote Asaías e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressando-o lançaram fora, até que ele mesmo se deu pressa para sair, visto que o Senhor o ferira com a lepra. Assim ficou leproso o rei Uzias até os dias da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Jotão, o seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo sobre a terra. E descansou Uzias com os seus pais, e com os seus pais foram sepultados no campo de sepulcro que era dos reis. Porém disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No capítulo 27, nós vamos ver o reinado de Jotão, né? Que, na verdade, ele terminou assumindo o reinado ali, comandando tudo, ainda com o seu pai vivo, né? Reinando em nome do seu pai, cumprindo ordens do seu pai. Então, a morte do pai, ele vai dar continuidade a esse reinado. E Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Nome da sua mãe, Jerusa, e era filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, né? Então ele viu o testemunho do próprio pai, e ele não entrou no templo, né, para cometer, né, torpeza, para fazer aquilo que não era devido ao rei fazer. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor, também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel, edificou cidade na região montanhosa de Judá, e nos bosques, castelos, torres. Ele também guerreou contra os filhos de Amon, né, o rei dos Amonitas, e prevaleceu sobre ele, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada, e isso lhe trouxeram os filhos de Amon também segundo e no terceiro ano. Assim Jotão se tornou mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. E quanto aos mais atos de Jotão, quanto às guerras, os empreendimentos e tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E descansou Jotão com seus pais e foi sepultado, né, na cidade de Davi. E quem vai reinar no seu lugar é o seu filho, chamado Acás. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, o seu pai, né? Então, já falamos a respeito disso. Davi não era o pai físico dele, mas era da geração de Davi. Né? Andou nos caminhos dos reis de Israel, que já estavam totalmente longe de Deus, né? E ele fez imagens fundidas aos deuses Balaíns. Também queimou incenso no vale do filho de Imom, queimou o seu
próprio filho, como Manassés o fez, né? Segundo as abominações do gentio que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Também sacrificou, queimou incenso nos altos, nos outeiros, debaixo de árvores frondosas, ou seja, toda e qualquer abominação de adoração a outros deuses, né? Pelo que o Senhor o entregou na mão dos reis sírios, os quais o derrotaram e levaram ele ao cativeiro com uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco, e também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe afligiu com grande derrota, né? E aí nós vamos ver que Acaz, ele vai pedir socorro a quem? Aos assírios. Naquele tempo mandou o rei Acaz pedir ao rei da Assíria que o ajudasse, pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá e levaram um preso a cativeiro. Também os filisteus deram contra as cidades de Campinas do Sul e Judá e tomaram Bet-Semes, né? Então aí não foi só Bet-Semes, outras cidades foram tomadas, porque o Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este permitia que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor Deus. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo. Porque Acaz tomou o despojo da casa do Senhor, da casa do rei, dos príncipes, e deu ao rei da Síria. Porém, isso não ajudou, né? Então, nós tivemos testemunhos de reis que colocaram sua confiança em Deus e não, né, na grandeza dos seus inimigos. E aqui nós vamos ver o caso de Acaz, que vai pedir socorro ao rei da Síria ao invés de se humilhar e pedir socorro a Deus. No tempo da sua angústia, ele cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, né? Ele mesmo, o rei Acaz, ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco. Então ele saía, né, pecando contra o Senhor e cada vez atraindo sobre si a ira de Deus. E a morte dele vai ser relatada no finalzinho do capítulo 27. Quanto aos atos dele, né, ele andou nos caminhos tanto dos primeiros como dos últimos, eis que estão escritos seus atos no livro dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acaz com os seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Né? Então a gente vai ver aqui um pouquinho lá do reinado de Ezequias lá em Isaías, né? No capítulo 14, versículo 28. E aí nós vamos ver que Ezequias vai mandar abrir o templo. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém, né? A sua mãe era chamada de Abia e era filha de Zacarias. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, o seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e a reparou, né? Trouxe os sacerdotes, os levitas, juntou todo esse povo na praça oriental e lhes disse: ouve, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia, porque os nossos pais prevaricaram, pecaram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e voltaram as costas para o Senhor, fecharam as portas, né, do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto, sacrifício, como vocês estão vendo
com os seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos e nossas filhas foram dados por marido, né? Foram dados nossas mulheres aos aqueles que nos cativaram. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o poder da sua ira, né? Levitas, são convocados para purificarem o templo, né? E Ezequias vai restabelecer o culto ao Senhor, ao único Deus, ao Deus dos seus pais. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes e fez as ofertas, né? Oferta pelo pecado, em favor do reino, né? E aí ele vai começar, depois de mortos os novilhos, o sacerdote tomar o sangue, aspergir sobre o altar, e começa, né? Aqui um momento especial de restauração espiritual, não só do templo físico, mas também de todo o culto, de todo o sacrifício, né? Um mover de arrependimento foi feito para que novamente, né? No versículo 31 diz assim: disse ainda Ezequias, agora vós consagrastes a vós mesmo ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifício e oferta, ações de graça à casa do Senhor. E a congregação trouxe os sacrifícios, as ofertas de ações de graça, e todos que estavam com o coração disposto trouxeram o holocausto. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiro, 200 cordeiros, e tudo isso para holocausto ao Senhor, né? Os sacerdotes eram muito pouco e não podiam esfolar, ou seja, cuidar ali de tanta coisa que tinha para oferecer os holocaustos, pelo que os seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar a obra, até que outros sacerdotes se santificassem, pois que os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, também houve gordura, oferta pacífica, libação para o holocausto. Assim restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos todos os dias estar com o nosso olhar em Ti, voltados para cumprir o Teu propósito. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.